Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã vamos dar prosseguimento nos nossos estudos sobre discipulado e relacionamento com o povo de Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. E de maneira reverente, então, vamos realizar a leitura dos versículos 10 ao versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 10 ao 13, e depois você pode deixar a sua Bíblia já aberta. Nós vamos ler uma passagem que se encontra em Tiago, capítulo 5, bom? Tiago 5, no versículo 16. Tiago 5, 16. Nós vamos realizar essas duas leituras e orar ao Senhor. Vamos primeiro ler Hebreus. E por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos agora a Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, 16. Assim diz a palavra do Senhor. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos então ao nosso Senhor em oração. Pai amado, eterno e bendito, nos colocamos diante de Ti, Senhor, em oração nesse momento, clamando que o Senhor guie os nossos corações, Senhor Deus, e as nossas reflexões acerca da Tua palavra. Nos instrui, Senhor, nesta manhã, pelo poder do Teu Santo Espírito, de maneira que Tu nos aperfeiçoe, Pai, como Teus filhos e servos e como irmãos, Senhor, de maneira que o Teu nome seja glorificado por meio do Teu povo, Pai, no Teu povo. Suplicamos em Cristo, te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amados irmãos, nós vamos falar hoje, então, sobre lidando com os pecados uns dos outros. Esse é o nosso tema, lidando com os pecados uns dos outros. Contudo, para ter um entendimento correto, para ter uma prática adequada, é necessário que essa prática ela esteja fundamentada dentro de uma visão correta acerca do pecado. Para que nós possamos, então, seguir as instruções que nós lemos aqui, tanto em Tiago quanto em Hebreus, de confessar os nossos pecados aos irmãos, mas também exortarmos mutuamente uns aos outros para que não venhamos a ser enganados pelo pecado, nós precisamos ter uma visão bíblica, uma visão adequada acerca da nossa condição e do que é o pecado. Nos dias de hoje, essa doutrina ela tem cada dia mais sido banalizada ou afastada das igrejas. Recentemente, alguns cantores têm exatamente dito com todas as letras de maneira muito clara, nós não somos pecadores, nós não temos pecado, nós não somos pecadores. Isso não vem de agora, mas o espírito mal de cada tempo, no espírito mal de cada tempo é levantado o ataque a alguma porção da palavra do Senhor, e sem dúvida, nesses nossos tempos, a doutrina do pecado tem sido sim atacada. Mas se eu não entendo a seriedade desta doutrina, todo o resto do evangelho fica comprometido na minha percepção. Se de fato nós não temos pecado, então não havia necessidade alguma de que Cristo viesse pagar pelos pecadores. Portanto, se nós observarmos uma doutrina fraca, inadequada e antibíblica acerca do mal e do pecado, ela vai ter como consequência uma doutrina fraca e antibíblica acerca da redenção, da obra de Cristo,
do que o Senhor fez na cruz do Calvário e também da redenção que Ele opera em nós. Sendo assim, meus amados, nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. Hoje nós iremos, então, tentar desenvolver uma doutrina correta acerca do pecado, olhar para a Escritura e aprender dela acerca de uma doutrina bíblica do que é pecado e ver como isso impacta de maneira direta a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e, portanto, serve como um estímulo para que nós venhamos a confessar os nossos pecados uns aos outros e nos servir do povo de Deus como meio de graça para combater o pecado no nosso coração. No próximo estudo, nós vamos então tratar de maneira prática como eu, no meio do povo do Senhor, lido com os meus pecados diante dos meus irmãos. E também sou ajudado por eles a vencer os meus pecados. E no último estudo, nós vamos tratar sobre como lidar com os pecados dos irmãos. Qual é a postura, qual é a forma correta de nos aproximarmos, de aplicarmos exortações, qual é o espírito que isso deve ser feito, em que ânimo isso deve ser praticado. Portanto, é necessário que nós façamos essa divisão para que o estudo do dia não fique muito extenso e, ao mesmo tempo, tenhamos uma compreensão adequada dessas questões. Feita essa introdução, vamos então passar ao nosso primeiro ponto, que é exatamente uma doutrina correta do pecado. Muitas pessoas elas têm vivido uma vida cristã descompromissada porque eles têm uma visão descompromissada e nada séria das consequências do pecado. As pessoas têm uma visão banal e muito rasa da seriedade do pecado e da forma como ele afetou o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus. Só existe uma forma de ser combatido. É quando nós nos voltamos à Escritura, de maneira que por meio dela nós venhamos a conhecer então a nossa real condição, os efeitos da queda e, consequentemente, como o Senhor operou em nosso favor. Quando nós olhamos então para a Escritura, existem várias definições sobre o pecado. Elas não são excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares. As visões, os exemplos, as metáforas, principalmente quando nós olhamos ali para a teologia de João, para as cartas de João e o Evangelho de João, as metáforas que ele utiliza, as figuras, para poder ilustrar o que seria o pecado, elas são muito poderosas, vivas, e também elas são complementares. Quando nós vamos, por exemplo, à primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 4, João ele nos dá aqui uma definição de pecado. Ele fala de maneira muito clara, pecado é. Vamos lá. 1 João, vamos abrir, capítulo 3, versículo 4. Leiamos. Qualquer que comete pecado também comete transgressão, porque o pecado é transgressão. Quando nós vamos olhar para algumas outras versões, fica ainda mais explícito, Por exemplo, na atualizada, pecado é transgressão da lei. Essa palavra aqui, no seu sentido, ela significa um ato de crime. O que João está dizendo aqui de maneira muito clara é que o pecado ele é uma ofensa à lei do Senhor. O pecado tem esse conceito inicialmente, então, jurídico. E quando nós pensamos em crime, quando nós pensamos em uma lei que está estabelecida e essa lei então é quebrada, nós pensamos consequentemente em uma punição. Exatamente essa é a argumentação de João. Mas a lei aqui é a lei eterna e soberana do nosso Deus. A lei que João está tratando aqui não é uma lei humana simplesmente, mas é uma lei divina. Portanto, quando nós pensamos em crime, logo o nosso coração deveria ser direcionado a pensar sobre punição. Qual foi a punição, a retribuição que foi dada a esse crime? Principalmente quando nós somos a vítima. Quando nós somos a vítima de algum crime, o nosso coração então ele urge para que a justiça seja praticada e então uma retribuição seja aplicada. Contudo, meus irmãos, nós precisamos entender que o crime que foi praticado aqui foi um crime contra Deus. Foi um motim de rebeldia ao reino, ao governo e às leis do Senhor.
isso não só foi praticado no pecado original, quando Adão, como representante da humanidade, cai, toda a humanidade então se rebela juntamente com ele nele, né? Mas o crime aqui ele é praticado todos os dias, no nosso falar, na nossa forma de vida. Constantemente nós estamos transgredindo a lei do Senhor. E exatamente porque essa transgressão ela consiste em uma ofensa contra Deus, logo, a punição adequada para a ofensa de um Deus eternamente santo e puro é uma condenação também eterna. Quando nós analisamos o que Paulo ele nos diz em Romanos 3, do versículo 10 ao 20, nós vamos ver que ele também complementa o que João está argumentando aqui, exatamente nesse sentido jurídico do termo pecado. Vamos até Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Olha só o que Paulo ele argumenta aqui. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Paulo está dizendo que toda a humanidade está nessa condição de transgressão. Isso é fácil de ser visualizado. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a lei do Senhor, nós vemos que o homem não faz outra coisa senão transgredi-la constantemente. O homem, em seu estado de queda e de pecado, ele é um transgressor por natureza. Ele é alguém que é um fora da lei. Ele está no reino do Senhor, desafiando o governo do Senhor de maneira ativa, quebrando todas as suas leis e praticando aquilo que é perverso e desagradável a Deus. E, portanto, todos, então, estão condenados debaixo da lei. A primeira definição, então, de pecado que nós temos é exatamente uma posição de humanidade condenada. É isso que Paulo está apresentando aqui. Pecado, ele nos lançou ao status de criminosos, rebeldes, ativamente rebeldes contra o Senhor. Uma postura de fora da lei, aquele que desafia o governo de Deus, aquele que desafia a sua lei e aquele que despreza, então, o poder e a punição que o Senhor anuncia na sua lei, de que o fruto do pecado ele é a morte, as consequências do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Como o Senhor falou para Adão no Éden, né, que se ele desobedecesse, a transgressão dele em comer do fruto seria a morte. Um outro conceito ligado ao pecado é o conceito de imundície, de impureza e de treva, de mácula. Aquilo que se opõe ao que é puro, reto e santo. Quando nós olhamos ainda na primeira carta de João, vamos até lá, nós vamos ver isso definido ou delineado ali no capítulo 1 já, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos ler. Capítulo 1 da primeira epístola de João. Olha como João define Deus e olha só quais são as consequências da definição de Deus que ele nos dá. Vamos ler, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Cristo, né? Ele falou isso nos versículos de 1 a 4. E vos anunciamos, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
O outro conceito então, de pecado é exatamente um conceito de treva, de mácula, daquilo que é impuro e, portanto, não tem comunhão com Deus. Aqui, João ele nos diz: Deus é luz, apontando para a santidade do Senhor. O atributo da santidade de Deus, um atributo que nos ajuda a lançar luz acerca do ser do Senhor, a conhecer e a compreender o ser de Deus e entender a seriedade do pecado. Deus ele não se mistura com o mal, ele está para além, ele está afastado de todo o mal, ele abomina todo o mal. Portanto, maculado pelo pecado, o homem não somente está em um estado de condenação e de inimizade contra Deus, mas o homem também ele está afastado de qualquer possibilidade de relacionamento, de comunhão com o Senhor. E isso é muito grave. Outras definições elas são lançadas na Escritura, nós tratamos isso em um estudo específico sobre pecado, portanto o propósito aqui é revisar, consolidar essa doutrina em nossos corações e em nossas mentes, mas o pecado ele é apresentado também como escravidão, como morte, como impureza, como nós vimos, imundície, a morte que nos afasta da vida, os delitos ou as dívidas que nós precisamos pagar e são impagáveis. Todas as definições de pecado, elas vão nos mostrar que ela tem uma implicação direta no nosso relacionamento com Deus e nos afasta do Senhor. Nos afasta da comunhão e da possibilidade de amizade, de harmonia e de paz com Ele. Ingratidão, podridão, rebeldia são algumas das consequências do pecado na alma do homem. A rebeldia ao Senhor Todo-Poderoso e Todo-Santo que odeia o pecado. E esse é exatamente o nosso segundo ponto. Nós vimos então uma definição bíblica de pecado, vimos que ela é rebeldia contra Deus, é ingratidão, é transgressão, é impureza, mas quando nós lemos a Escritura, o Senhor ele não permanece passivo com relação a isso. A santidade de Deus ela não é somente uma santidade passiva que se afasta do mal, mas o nosso Deus ele é um Deus justo. Se ele cria uma lei, então, e ele estabelece um padrão, e esse padrão ele é quebrado, essa lei é transgredida, e o governo dele é desafiado, e a lei, de maneira explícita, previa a morte para aqueles que desafiam o governo do Senhor, se rebelam contra ele, agora passam a viver de maneira perversa, significa então que o Senhor ele precisa aplicar aquilo que ele prescreveu como punição na sua lei. Caso contrário, ele não é um Deus justo. A justiça do Senhor. Deus é um Deus santo e a sua santidade é uma santidade ativa e por isso ela demanda justiça. Significa então que Deus está irado contra o pecado e contra a humanidade em pecado. O conceito de que Deus odeia somente o pecado e de que ele não faz nada com o pecador não é bíblico. O Senhor odeia tudo aquilo que está envolvido, maculado e ativamente envolvido com o pecado, que é o caso da humanidade inteira. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos isso em passagens de maneira muito explícita. Vamos aqui no Salmo 45, versículo 7 ao 8. Salmo 45, versículo 7 ao versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, desde o versículo 6. 45, 6. Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Vamos ao capítulo 7 de Salmo. Salmo 7. Salmo de número 7. Vamos ler o versículo 8 a 13. Olha só o que Davi ele nos coloca aqui como verdade. Salmo 7, do versículo 8 ao 13. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Atentem para o versículo 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Portanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos um Deus Santo que responde então ao desafio, à rebeldia, à mácula, à transgressão da sua lei de maneira ativa, de maneira justa, a punir, a trazer transgressão, a trazer justiça sobre esses malfeitores. Assim como nós demandamos justiça quando nós contemplamos um crime, nós falamos sobre isso, principalmente quando esse crime é cometido contra nós, assim o Senhor, de maneira justa e de maneira muito mais justa ainda, de maneira plenamente justa e perfeita, ele então se ira contra a mácula e contra o pecado, contra aquilo que desafia o que é bom, puro e belo, que se encontra em Deus, contra o próprio Senhor, contra a sua essência e o seu governo, e o Senhor então está irado. O inferno, portanto, ele não é relatado para nós na Escritura como uma espécie de local onde Deus irá punir um mal abstrato. Muito pelo contrário, Davi disse de maneira clara, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e ele virá então trazer juízo sobre esse homem. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, o próprio Senhor nos diz isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, o Senhor diz que ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Cristo veio trazer salvação. E depois diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que a Cristo. Os homens serão condenados porque eles não querem a Deus, eles têm prazer, eles servem ao mal de maneira ativa. Eles servem ao mal, eles são escravos do pecado de bom grado, de maneira ativa. Eles se regozijam na maldade que eles fazem. O nosso terceiro ponto é que, então, nós vemos que esse Deus que está irado contra toda forma de mal, isso envolve também os homens que são pecadores e maldosos, em um ato de amor incondicional, ele envia o próprio Filho como mensageiro da paz, para propor reconciliação aos homens, para propor reaproximação, comunhão, paz, harmonia, amizade. Mas como é que isso vai ser feito? Porque se Deus é justo, então ele não pode deixar de aplicar a punição devida sobre esses pecadores. É isso que ele anuncia ao longo de toda a Escritura. O Senhor faz isso, então, não poupando o seu Filho. Cristo ele é o mensageiro da paz e da reconciliação, possibilitando a reconciliação com Deus por meio do próprio sangue. O Senhor Jesus Cristo, então, ele morre por nós quando nós éramos ainda pecadores, de maneira a propor um caminho e a única solução para que o homem caído, para que o homem afetado pelo pecado, rebelde, longe de Deus, agora pudesse ter paz com o Senhor. A justiça dele é imputada a nós e a nossos pecados e injustiça lançados sobre ele. Ele carrega então nossos pecados na cruz. Vamos abrir em Romanos 5, onde Paulo ele nos explica sobre isso. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Romanos, ele vem delineando o quadro negro onde o homem ele se encontrava. A situação impossível, principalmente porque o homem ele não desejava a Deus. O homem não tinha interesse nenhum pelo Senhor, não era um pobre coitado, ele ativamente estava rebelde. O que o Senhor opera, ele opera soberanamente nos corações e na mente. Olha só o que nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, um por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Esse capítulo de Romanos ele é vital para a vida cristã, porque ele nos explica de maneira muito direta que todos nós, sem exceção, estávamos lançados sob a maldição do pecado e a condenação, e só temos uma esperança de salvação: receber a oferta de paz, de graça e de misericórdia que está em Cristo Jesus. O que nós temos, então, é que o Filho de Deus vem ao mundo para trazer salvação, para redimir um povo para si. Nós vemos em 2 Coríntios 4:6, os irmãos podem olhar posteriormente, que esse homem não queria a Deus, esse homem estava cego, morto em seus delitos e pecados, mas quando Cristo vem, então, soberanamente, o Espírito abre e ilumina a mente, o Senhor brilha no coração, ele traz vida, ele capacita esse homem rebelde a enxergar de maneira real e viva a sua condição diante de Deus, a sua alienação de Deus, a sua inimizade, o seu estado de podridão, de escravidão, o seu estado de condenação e inimizade diante do Senhor. E percebendo então isso, esse homem contempla a beleza de Deus, a sua oferta de graça, a sua oferta de amor, de misericórdia, e irresistivelmente esse homem deposita então seu coração em Cristo e agora ele passa a viver. E por meio de Cristo ele é transformado, ele é regenerado, ele é tirado da morte para a vida, das trevas para a luz, ele é transformado, feito uma nova criatura, ele tem uma transformação radical no seu ser. E qual é a consequência disso? Esse é o nosso quarto ponto, a indignação pelo pecado que está ao redor. O homem agora sendo regenerado por Cristo, tendo a sua mente iluminada e capaz agora de pensar naquilo que é verdadeiro e de compreender o que é verdadeiro, tendo seu coração iluminado e regenerado, e agora capaz de amar aquilo que é bom e odiar aquilo que é injusto e mal, tendo agora as suas mãos, os seus atos sendo transformados e podendo oferecer a Deus obras de justiça, esse é um homem que passa a amar e a servir ao Senhor, amando o que ele ama, odiando o que ele odeia e agora se dedicando para o serviço de Deus, oferecendo seus membros como instrumentos de justiça ao Senhor. Ele passa então a odiar o pecado, a abominar, a ter repulsa, nojo por tudo aquilo que é pecado. Quando nós olhamos então para Efésios capítulo 4, esse é o nosso quarto ponto, esse homem agora regenerado, ele tem indignação pelo pecado que está ao redor dele, sendo manifesto. Assim como o Senhor olha para a terra e o Senhor então se indigna, e ele sente repulsa pelo pecado, o homem transformado, que recebe uma natureza agora, que é santificada, redimida, justificada por Cristo, ele também não tolera o pecado, ele tem repulsa ao pecado. Ele não tem mais prazer naqueles atos de injustiça e de perversidade. Agora ele vive para Deus. Quando nós olhamos, vamos até Efésios então, do capítulo 4, versículo 17 ao 32, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32, nós vamos ver o que Paulo vai falar então sobre a vocação cristã. Do capítulo 1 ao 3 ele explicou sobre a doutrina da vocação cristã, de Deus chamando, regenerando, redimindo, preparando os homens para a obra de justiça, inserindo eles em um povo santo para ele. E aqui no versículo 17, olha só o que Paulo diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente,
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, para com ímpeto, com prazer, com regozijo, cometerem toda a impureza. Eles são dedicados, eles são ávidos para cometer a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Marque essa passagem na sua Bíblia. Se você tem esse costume, marque essa passagem. Por isso que? Porque agora nós somos novas criaturas, segundo Deus, ou seja, procedendo dele, criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós fomos redimidos de uma nova natureza justa e santa. E por isso o crente agora passa a abominar, ele não anda mais conforme o trato passado e conforme o ímpio, conforme os vícios desse mundo, conforme as vontades de Satanás, conforme o príncipe que opera nos filhos da desobediência, o príncipe das potestades do ar. Nós agora vivemos segundo Cristo. Portanto, pornografia, que era agradável para o homem, que é agradável para o homem não redimido, ou até mesmo tolerável para aquele que tenta manter alguma postura de moralidade, para o crente ela é repulsiva, para o crente ela é intolerável. O adultério que era comentado e chegava até os ouvidos do homem antes de conhecer a Cristo, e ele então ria disso, de alguma maneira era irrelevante para ele, agora passa a ser um ato agressivo contra Deus. As palavras torpes, as brincadeiras de duplo sentido, palavras imorais, elas passam a ter uma conotação de impureza e elas trazem repulsa ao crente. Nós temos vivido assim, meus irmãos. O pecado é tão sério, a ruptura que ele ocasionou entre o nosso coração e o Senhor, a ruptura de relacionamento que ele ocasionou, a inimizade que ele gerou, ela é tão intensa que o próprio Cristo teve que morrer na cruz para poder lidar com o pecado e com os efeitos dele no coração, destruindo as obras da escravidão, destruindo as obras de impureza. Portanto, por que eu estou dizendo isso? A mudança entre o homem não regenerado e o homem regenerado, ela é radical. Radical, é uma nova natureza, uma nova criatura, das trevas para a luz, da morte para a vida. São termos radicais, não há uma zona cinzenta, não é das trevas para o cinza, para a sombra, não é da morte para a semivida, não é da pureza para aquilo que é tolerável. Não, é radical. Nós temos experimentado isso nos nossos corações. Essa obra de extrema misericórdia e graça e poder, a ponto de Cristo ter oferecido a própria vida na cruz, ela enche o coração do crente de gratidão, e é por isso que ele vive em pureza. Essa obra de Cristo, a eficácia do sangue de Cristo no coração, transforma o homem de maneira radical e leva o coração dele a estar cheio de gratidão, de devoção, de admiração, de honra e reverência ao Senhor. É por isso que agora ele vive dessa maneira, totalmente contrária ao pecado, repulsiva ao pecado. Nós temos experimentado isso como cristãos.
devemos pensar se o mal que está à nossa volta tem nos causado repulsa, indignação. O crente ele é chamado para ser luz, portanto iluminar o seu redor, mas também para ser sal e combater a impureza e a degradação onde ele se encontra. Você tem feito isso no seu meio de trabalho? Quando as pessoas falam palavrões e imoralidades para você, você ri e participa da conversa como se aquilo não afetasse você? Como é que você tem recebido brincadeiras sobre adultério, prostituição, sobre coisas que são perversas, mentiras, engano? Como é que você tem lidado com isso com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem mostrado um contraste, a sua vida é um contraste onde você está, você é sal e luz onde você está inserido? Precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Contudo, a reflexão não para aí. A briga e a luta com o pecado não para aí. E esse é o nosso quinto ponto. Antes e muito antes da abominação do crente ao pecado se manifestar contra o pecado exterior e que está ao nosso redor, ele está primeiramente e antecedente a tudo voltado para o interior e para a própria vida. A maior indignação do crente pelo pecado, a maior repulsa do crente pelo pecado, ela é manifestada primeiramente contra o pecado que está no seu interior e no seu coração. Não somente ao que é exterior, senão ele vira um ato de hipocrisia. E mostra que, na verdade, nós não temos problema algum com o pecado. Se nós não nos desagradamos do nosso próprio pecado, dos males do nosso próprio coração, isso mostra que, na verdade, não houve regeneração. Porque o ato da regeneração, quando o Senhor brilha em nossas mentes e nos nossos corações, ele nos capacita a enxergar primeiramente a nossa natureza miserável, a nossa natureza caída, a nossa condição de insuficiência sem Deus. E a primeira repulsa, o primeiro ato de abominação é contra o pecado que nós estamos praticando, que nós estamos desenvolvendo contra Deus. É uma atitude contraditória dizer que o Senhor iluminou, observar toda a minha doença, toda a morte que estava em mim, toda a minha situação de degradação e de queda, e dizer que eu me indignei primeiramente com o pecado do outro. Não, a minha condição de podridão que me assusta primeiramente. E quando eu olho para Cristo, para a beleza dele, e para a oferta da graça e da misericórdia dele, eu me lanço a ele para que ele salve o meu coração e redima a minha vida. Eu clamo, Senhor, me liberta, Senhor. Senhor, trata o meu coração, Senhor. Me perdoa, traz salvação a mim, Senhor Deus, porque eu sou um miserável homem. Eu sou uma miserável mulher. Eu necessito da tua graça e da transformação do meu coração. Portanto, a indignação, primeiramente, é interna, é manifesta contra o pecado que está no coração, na minha vida. E isso é uma indignação que nos mostra o que é o significado real de arrependimento. É olhar para o próprio pecado, sentir-se indigno, perceber o seu erro e abandonar para poder, então, prosseguir em luta e em santidade. Quando nós olhamos para algumas passagens da Escritura, essa postura do crente de luta contra aquele que o dominava, de oposição àquele que escravizava o seu coração, que era Satanás e o pecado, fica muito claro. Vamos até Romanos, no capítulo 7, versículo 18 ao 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 25. Paulo, então, está refletindo ainda sobre a relação do crente com o pecado. No capítulo 6 ele falou que agora, se nós estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus. É isso que Cristo opera por meio da cruz. E agora olha a sua reflexão que ele faz no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo ele olha, ele mostra que o homem percebe a sua indignidade, de que ele tem amor pela lei do Senhor, mas que o mal está junto dele e ele está envolvido ali nessa luta da carne contra o Espírito. Mas então ele olha para Cristo e diz, olha, em Cristo é possível. O crente, portanto, é alguém que está lutando agora contra o pecado. A nossa nova natureza, a natureza redimida que o Senhor gerou em nós, ela é uma natureza que se opõe ao pecado. Primeiramente ao pecado interior, a um combate diário de luta, de aperfeiçoamento, de busca pela santidade, de santificação. E um pecado também que denuncia o mal exterior e tem repulso ao mal exterior, e aquilo que pode macular o seu relacionamento com Deus é um coração grato de um servo, de um filho. E, portanto, ele odeia, ele abomina o pecado. É uma natureza que se opõe ao pecado, que está lutando. Essa indignação pessoal por ainda não conseguir viver de maneira plena, ela é uma indignação que faz parte da vida do crente, mas ela não é uma indignação que nos conduz à depressão, ela não é uma indignação que nos conduz a viver a vida cristã de maneira cabisbaixa, muito pelo contrário. Quando essa indignação ela bate no coração e nós percebemos a impureza e a falibilidade das nossas obras, a falta de perfeição na forma como nós vivemos, é aí que o crente olha então para Cristo e ele diz obrigado, assim como Paulo diz, dou graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, o que seria de mim? Eu nunca venceria essa luta, mas por causa dele eu vencerei. O pecado não triunfará sobre a minha vida e eu continuarei batalhando. O Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O crente prossegue então. Ele prossegue batalhando contra o pecado, porque o pecado representa mácula no seu relacionamento com Deus, o pecado representa rebeldia, transgressão, ingratidão, e por isso o crente tem abominação ao pecado, porque o coração dele é agora um coração que procede de Deus, a mente que ele recebeu, a mente de Cristo, é a natureza que ele recebeu, uma natureza que está alinhada à santidade e à pureza do Senhor. Então, mesmo com falhas, o crente é um guerreiro, alguém que está batalhando, alguém que faz parte do povo de Deus, do exército do Senhor, e ele então está contra aquilo que é mal e aquilo que é desagradável ao seu Deus. Por que nós falamos, meus amados irmãos, sobre todas essas questões? Porque tal compreensão sobre a doutrina do pecado, ela vai nos ajudar a entender e a amar e a agradecer a Deus por todos os meios de graça que Ele nos concede para combater o mal e o pecado. Guardem isso. Um crente regenerado, um crente que está lutando por santidade, ele não vai conseguir fazer isso na força do próprio braço. E esse é o nosso último ponto. O Senhor santifica o crente pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que Paulo ele diz aqui no capítulo 8 de Romanos. Vamos ler juntos, do versículo 1 ao 14. É um estudo bíblico, então vamos ler diversas passagens, tá bom? Romanos 8, do versículo 1 ao 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O crente ele batalha ativamente por santidade, mas essa atividade, essa busca do crente por santidade, ela só tem eficácia genuína quando isso é feito no poder do Espírito, confiando em Deus. Não é algo construído pela força do braço. O crente então ele batalha, o crente então ele milita contra o mal, ele milita para agradar a Deus, ele vive para buscar a santidade, praticar aquilo que é agradável ao Senhor e repelir aquilo que é mal no poder do Espírito e unicamente por meio do poder do Espírito. Por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque o Espírito, além da atuação soberana que ele tem no coração do crente, habitando no crente, ele ordenou meios de graça, disciplinas espirituais, armas pelos quais o crente batalha contra o mal. A oração, e Paulo vai falar exatamente aqui em Romanos 8, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com os gemidos inexprimíveis. No versículo 26, os irmãos vão ler isso. E por que ele faz isso? Porque ele conhece os nossos corações, conhece as nossas fraquezas, é isso que Paulo está dizendo. E ele roga, então, em nosso favor, porque o propósito do Espírito é nos conformar à imagem de Cristo. É isso que Paulo vai argumentar do versículo 20 ao 30. Que aqueles que Deus predestinou, ele chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. E o propósito dele, ele nos predestinou para sermos a imagem do seu primogênito. O Espírito opera isso no nosso coração. A oração é um dos meios pelo qual nós clamamos por santidade, nós confessamos o nosso pecado a Deus. Nós conversamos com o Senhor sobre as nossas limitações e debilidades. Nós clamamos ao Senhor por pureza. Nós exaltamos o nome dEle. Nós glorificamos ao nome dEle, agradecemos ao Senhor e apresentamos nossas necessidades. A oração é um dos meios de graça pela qual o Espírito opera no coração para a santificação. Outro meio, a palavra. Efésios 5 diz que Cristo ele purifica a sua igreja pela lavagem regeneradora da palavra. Os cultos, a comunhão dos santos. Constantemente Paulo vai dizer, olha, estejam juntos, não deixem a congregação de vocês. Hebreus no capítulo 10, versículo 23, não deixem a congregação de vocês, muito pelo contrário. Estejam lá para que vocês se estimulem à santidade, às boas obras. O culto ao Senhor, a palavra ouvida do púlpito, a palavra meditada de maneira individual, a palavra trabalhada dentro dos cultos, no lar também. As ordenanças sendo praticadas porque o Evangelho é anunciado por meio delas. Nós temos então diversos meios de graça que o Espírito ele nos entrega de maneira graciosa, de maneira como dádiva de Deus para combater o pecado. E um desses meios de graça, meus irmãos, é a comunhão dos santos e o discipulado cristão. Por isso que nós desenvolvemos toda essa questão. Um crente que de fato ama a Deus, um crente que de fato ama o Senhor, está transformado. Ele é grato a Deus por cada meio de graça, por cada operação do Espírito no nosso coração.
Portanto, ele é grato a Deus pelo povo de Deus no qual ele está inserido e pela forma como Deus usa o seu povo para nos conduzir a batalhar contra o pecado, para afastar o pecado do nosso coração e para nos estimular à santidade. Por isso os dois textos que nós lemos no início. Tiago, capítulo 5, quando nós lemos no versículo 16, olha, confessem o pecado de vocês uns pelos outros, para que vocês possam orar contra isso, em favor uns dos outros. Em Hebreus 3, olha, se estimulem a piedade para que vocês não sejam enganados pelo pecado. Deus usa o seu povo. O Espírito que habita os crentes usa os crentes para cuidar uns dos outros e livrar o coração uns dos outros do pecado. Precisamos entender isso. Isso explica, meus amados irmãos, porque nós não temos experimentado de mais santidade, de mais vigor espiritual. Porque nós dizemos amar a Deus, nós dizemos estar desejosos de santidade, mas nós negligenciamos e desprezamos, tratamos com indiferença cada meio de graça. Nós somos negligentes na oração, muitas vezes. Nós somos negligentes na leitura e na pregação da palavra do Senhor. Negligentes e indiferentes ao culto ao Senhor em todos os níveis, pessoal, familiar e público. Arrogantemente nós desprezamos a comunhão com os irmãos e o discipulado cristão, achando que ninguém tem que se meter na minha vida, que ninguém pode me exortar, que ninguém deve trazer alguma palavra para me livrar do pecado e do erro. Essa percepção, essa negligência mostra um coração contraditório, porque ele diz amar ao Senhor, porque ele diz estar buscando a santidade, mas ele quer viver em desobediência. A desobediência é a essência do pecado. Está na base, no fundamento do pecado. Desobediência. Como assim? Se eu amo a Deus, eu digo que eu sirvo, eu digo que eu estou buscando a santidade, mas ao mesmo tempo eu digo, não, olha, eu vou te desobedecer e eu vou selecionar o que eu quero fazer e viver como cristão. Isso não é submissão total, isso não é obediência. Isso é arrogância que marca o pecado. É o mesmo estilo de vida pagão, só com uma religiosidade que camufla um coração que está podre. Esse é o conceito que Jesus nos apresenta em Mateus 23, 27, de sepulcro caiado. Uma religiosidade morta que, na verdade, não combate o pecado no coração e não está em busca de santidade, está podre por dentro, cheio de desobediência, que quer escolher o que deseja da vida cristã e abandonar o resto, que não é submisso a Deus de maneira integral. Na vida cristã, ou é tudo ou é nada, ou é o coração todo ou não é nada, ou fui redimido de maneira total, ou não fui redimido. Portanto, aqueles que amam ao Senhor e estão lutando contra o pecado, eles não têm essa postura arrogante de desprezar a comunhão dos santos, a igreja e a exortação que Deus nos promove por meio do povo de Deus. Não tem essa postura de esconder pecados, de não compartilhar problemas e deficiências com os irmãos e de não aceitar a exortação, ser melindroso com tudo que os irmãos falam, quando na verdade estão tentando livrar o seu coração da queda, do mal, do erro, do dano, da enganação e da perversidade. Muito pelo contrário, aquele que ama o Senhor, ama também o povo de Deus e é grato ao Senhor pelo povo que ele providenciou como meio de graça para cuidar dos corações uns dos outros para a glória dele, em santidade. Sendo assim, nós conseguimos então entender que somente compreendendo de maneira adequada a gravidade do pecado e a forma como ela impacta o nosso coração com Deus, os frutos e a essência da regeneração, a novidade de vida que Cristo ele promoveu em nosso favor, nós vamos poder meditar em várias questões práticas. Primeiramente, nós somos de fato regenerados. Paulo ele sempre fala isso nas suas cartas, né? Ele sempre diz assim, olha, se é que vocês aprenderam a Cristo, se é que vocês conhecem a Cristo, se é que o Espírito de Deus está em você. E qual é uma das marcas que o crente tem da regeneração genuína? Abominação pelo pecado. Primeiro interna, depois externa, contra aquilo que está ao seu redor. Você é alguém que abomina o pecado? Nós não estamos falando que o crente é alguém que não peca mais, que crente é alguém que é perfeito. Não, nós lemos isso lá e nós vemos que Paulo, ele via isso, ele via ele pecando. Mas nós estamos falando
uma postura de repulsa, de alguém que não se agrada disso, que está constantemente batalhando contra o pecado. Isso é uma das marcas da sua vida e que tem vencido também o pecado em Cristo, porque Paulo diz isso, nós vamos vencer. Você tem vencido o pecado? A sua vida é marcada por mácula, por queda, por podridão, falta de arrependimento. Alguns pecados você diz que abomina, mas outros você se envolve de maneira deliberada e sem nenhum problema. Você tem essa marca na sua vida, porque se você não tem, isso é um sinal de que a sua fé é uma fé falsa. A outra aplicação prática diz respeito à obediência ao Senhor. Todo aquele que foi regenerado e foi tirado daquele estado de podridão é grato a Deus. E ele entende que não podemos ter a Cristo como Salvador se nós não tivermos a Cristo como Senhor. Portanto, a minha submissão a Ele é total. A vontade dEle é a vontade que me agrada. A sua vida é marcada por uma obediência restrita a Cristo. Ou tem coisas que você diz, Cristo, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Esse é o meu jeito, a minha postura. É a forma como eu vou viver. Tudo mais, sim, menos isso. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O crente é alguém radicalmente redimido e, portanto, ele se preocupa com a vontade de Deus em todas as áreas da vida dele. Você tem sido marcado por uma vida que se preocupa em obedecer a Deus? Que mesmo em erros e falhas, você está desejoso de fazer a vontade do Senhor? Você tem prazer em toda a lei do Senhor? Você tem buscado isso? Senhor, me torna alguém cada vez mais submisso. Você fala, não, esses são meus pontos de idolatria, os meus pecados domésticos, e eu não vou deixar ninguém tocar neles. Isso é uma marca de um ímpio, que montou uma espécie de religião maluca para si, é o que mais tem hoje. Mas tudo menos a comunhão com Deus. Isso é tudo menos comunhão com Deus. A outra aplicação prática é, você ama o povo de Deus? É impossível estar em Cristo e não estar no corpo dele. Nós somos inseridos no corpo de Cristo por meio de Cristo. Portanto, nós amamos os nossos irmãos e nós somos gratos a Deus, porque além de todos os benefícios e estímulos que o Senhor promove a nós, Ele usa também o povo dele para cuidar da nossa alma, para nos levar a experimentar de amor, levar a nos experimentar de unidade, de família, de contemplar a graça de Deus sobre nós, o cuidado, o auxílio, mas também para santificar o nosso coração. A exortação mútua tem saído das igrejas porque as pessoas não querem prestar contas umas às outras e elas são pessoas melindrosas, mesquinhas e egoístas que não permitem ser ensinadas, exortadas e estimuladas à piedade pelos irmãos. Você tem mantido essa postura? Rompa com isso. Porque alguém que ama a Deus é grato por tudo que o Senhor nos dá. E uma das coisas que Ele nos providenciou, além da palavra, da oração, de todos os meios de graça, foi o seu povo. Portanto, seja grato ao povo do Senhor. Por último, nós queremos tratar sobre isso. A sua vida cristã, ele é marcado por essa busca constante por Deus? Você tem buscado ao Senhor constantemente na palavra, na oração? Você ama cultuar ao Senhor? Você participa dos cultos da igreja, você está dedicado no seu envolvimento com o povo de Deus, você ora ao Senhor, você está preocupado com a palavra, o conhecimento de Deus, você está preocupado em aprofundar o seu relacionamento com Ele, porque Ele se revela na palavra e unicamente na palavra. Isso são marcas da sua vida, porque se você diz que é um cristão, mas você vive indiferente ao relacionamento vivo, genuíno com Deus, você vive indiferente a conhecer a intimidade com o Senhor. Você não dialoga com Deus. Dialogar com o Senhor é falar a Ele pela oração e ouvi-lo por meio da palavra. Se você está marcado pela ausência de espiritualidade, porque o seu coração ainda está morto. Portanto, observe como essa doutrina ela tem implicação direta na nossa vida, porque ela diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O entendimento correto da doutrina do pecado prova a nossa vida, se ela de fato está sendo redimida ou não. E ela também vai nos conduzir a viver em santidade, um relacionamento santo com o povo de Deus. Portanto, essa é a primeira parte desse estudo.
é impossível entender por que nós devemos lidar com o pecado uns dos outros se primeiramente nós não entendermos que isso está no centro da vida cristã. A busca por agradar ao Senhor e por repelir e odiar tudo aquilo que é desagradável a Ele, tudo aquilo que nos afasta dele. E um dos meios de graça é o povo no qual Ele nos inseriu para nós vivermos estimulando os corações uns dos outros em piedade e amor. No estudo que vem, se Deus quiser, nós iremos tratar de maneira prática e direta sobre como nós vamos fazer isso, primeiramente tratando os nossos pecados diante dos nossos irmãos e no último estudo, como tratar com o pecado dos nossos irmãos diante de nós. Vamos então para finalizar ao Senhor em oração. Deus eterno, Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos permite olhar para a Tua palavra, Senhor, aprender da Tua palavra, entender, Senhor Deus, a condição miserável na qual nós nos encontrávamos, Senhor, e a Tua obra magnífica de redenção, de transformação, de reconciliação que é proposta pelo sangue de Cristo. Graças te damos, Pai, porque Tu não nos deixas só. Tu enviaste o Consolador, Senhor Deus, para que nós batalhássemos contra o pecado no poder do Teu Santo Espírito que agora habita no crente, Senhor. E nós temos a garantia de vitória. E nós então passamos a odiar o que Tu odeias e amar o que Tu amas, Senhor. E a nos servir das Tuas dádivas de graça, Pai, para conhecer cada vez mais a Ti, sermos mais parecidos com Cristo, Senhor, termos o nosso coração transformado, Senhor Deus, por Ti, santificado pelo poder do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor Deus, a oração, os cultos, Senhor Deus, os jejuns, Senhor, e a comunhão com o Teu povo, Pai, para a glória do Teu nome. Portanto, livra-nos de uma postura, Pai, anticristã, de estarmos, Senhor Deus, indiferentes ao mal, estarmos indiferentes à Tua palavra, estarmos indiferentes ao Teu povo, Pai, e aos meios de santificação que Tu providenciaste a nós. Quebranta o nosso coração, nos leva, Pai, ilumina a nossa mente, nos leva a uma perspectiva adequada de nós mesmos, da seriedade do pecado e uma busca diária e constante pela santidade. O que nós pedimos em Cristo, e já te agradecemos, Deus. Amém e amém.